ogro e tosco é até aceitável. Quando me intitulam dessa forma. Agora, causa uma certa estranheza quando falam assim, ogro, tosco, fino e requintado. Ou, por que não dizer, galanteador. Ora, uma coisa ou outra, tudo isso junto e misturado num único ser é, no mínimo, estranho. Concorda comigo? Mas, para aqueles jovens lá de Itaúna, isso parece normal quando se referem à minha pessoa. Por outro lado, também, aos que dizem, né, ir com o vento, sim, para onde o vento sopra. Essa semana, por exemplo, o vento não soprou no sentido de Belo Horizonte e eu não fui. Mas sexta-feira agora, o vento irá soprar num outro sentido. E eu vou. Folha de bananeira. Acompanhe o vento. No dia 20, véspera de mais um feriado no país dos feriados, que não justifica feriado, porque nós já estamos de feriado. Por que nós estamos de feriado? Porque os governantes querem que a gente fique de feriado. Então você tem que trabalhar escondido. Se trabalha escondido para poder ganhar dinheiro escondido. Mas roubar, fazer outras coisas, tá livre. Aí então, o vento vai soprar por outro lugar. E eu vou para outro lugar. É simples assim. Porque filho de peixe, peixinho é. E eu sou filho de peixe, materno e paterno. Então teria que ser mesmo um peixe. E como todo peixe, quando está ali nadando, ele hipnotiza, seduz até. Por outro lado, é escorregadio. Tenta pegar, para você ver. Muito boa noite nesse finalzinho já da quarta-feira, né? Dia 7. A todos vocês aqui, meus queridos amantes da cultura, inscritos no nosso canal, e também a todos vocês que curtem a nossa página no Facebook do Núcleo de Estudos Individuais Estratégia. Uma ótima noite para vocês já. E aproveitando também para desejar ao mesmo tempo a todos uma excelente quinta-feira, já que essa aula vai estar disponível para vocês só daqui mais algumas horas. E como faltam poucos minutos para as 0 horas dessa quarta-feira, então eu vou estendendo madrugada adentro, mas esses dias sem gravar aqui já foram o suficiente para eu poder descansar, né, e já voltar aqui. E com uma novidade, atendendo a uma série de pedidos de alunos também aqui de Pará de Minas particulares, nós vamos fazer na próxima semana, melhor assim dizendo, um paralelo, intercalar, né?
as aulas de matemática com física, viu? Por que isso? Porque eles estão precisando também. E nós vamos começar aí com as leis de Newton. E a hora que eu falar sobre a terceira lei de Newton, ação e reação, que só pode acontecer com corpos diferentes, aí eu vou ter eu vou trazer uma introdução ainda mais interessante para vocês. Porque a ação e reação, ela precisa de dois corpos diferentes. No par, ação e reação não acontece num único corpo, não. É um corpo, ação, que recebe a ação, e o outro que pratica a reação. Na mesma direção, mas sentidos opostos. Estão vendo aí? Sentidos opostos. As direções são horizontais, vertical, vertical ou na diagonal. Mas os sentidos, da esquerda para a direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, ou né, na diagonal, que aí vai seguir aí por exemplo, os pontos cardeais aí no caso. Entra um pouco de geofísica ou geografia, como queira, tá bom? Bom, voltando aqui para a nossa aula agora de número 12 ainda, nós vamos falar hoje dessa interpretação de gráfico, tá? Sem ainda exercício, eu vou apenas mostrar para vocês a interpretação desses gráficos, que a princípio pode parecer algo complexo, mas não tem nada disso. E então encontrar os zeros da função. Mas primeiro vamos voltar lá. Como que é que a gente sabe quem são os zeros de uma função? Primeiro, é o conjunto domínio, que está na linha das abscissas, no eixo X, aqui, ó. Entendeu? E é exatamente aqueles pontos ou aquele ponto onde o eixo, onde o gráfico corta o eixo OX, ou 0x, ou simplesmente o eixo das abscissas, ou o eixo X. Estão me entendendo? Então, quer dizer, para analisar um gráfico como esse daqui, primeiro, vamos lá. É o exercício de número 4, né, gente? Que a gente parou no terceiro. A partir dos gráficos, indique se existe os zeros das funções. Então, existe ou não existe? Pediu foi isso, né? Só olhando aqui, é um gráfico onde nós temos uma parábola, então, uma função quadrática, tá? Vejam bem, o eixo, o gráfico, ele intercepta o eixo X nos pontos, exatamente no par ordenado, né? No par ordenado, nos pontos P, no ponto P, que vai ser, tem como coordenadas, né? 1. Primeiro assim não. Assim não tá do jeito que eu quero, não. Não é bem isso, não. Olha aqui. Aqui a gente tem o 0, 1 e o 0 aqui. E depois também a gente tem o 4 e o 0. Certo? Observem que aqui é exatamente o vértice da parábola, aqui, e a concavidade dela é para cima, ou seja, o A, o coeficiente A, que é o termo que multiplica o x ao quadrado, é maior do que zero, tá? Um mero detalhe que a gente vai falar depois. Aí, então ela parte aqui do 4 em y, 0 em x, 4 em y, tá? E vem, passa pelo ponto 1, aqui, e vem nesse outro ponto. Quem é esse outro ponto aqui? Esse outro ponto que eu estou falando é o ponto exatamente do vértice, que é 5 meios para x
e menos 9/4 para y. Quem é 5/2? 5/2 é 2,5 aqui. 2,5. É o mesmo que 2,5. Nossa. E quem é 9/4? Oh, esquece o sinal. 9/4 vai dar 2,25. Só que menos. Então tá aqui também. Esse é o vértice. Tá? Não é a raiz da equação. Nem esse ponto daqui, ó. Nem esse ponto aqui, que está de azul aqui, e nem esse daqui que está de vermelho, são as raízes, o zero da equação. Ou os zeros da função. E as raízes da equação. Não. As raízes, o zero mesmo da minha função, nesse caso aqui, ela tem como os zeros. Então, dois zeros, né? Os zeros da função são 1 e o 4. 1 e o 4. Por quê? Porque é exatamente onde o gráfico ou a parábola está interceptando o eixo X, o eixo OX, o eixo das abscissas aqui. Agora, se você vier aqui para a letra B e observar, a gente tem aqui também o ponto 1 em X e o ponto 1 em Y. E nem é uma parábola, porque a parábola não pode ser uma reta assim desse jeito, não. Tem gente que adora pegar a régua e desenhar a parábola desse jeito aqui e achar que não, a parábola é isso aqui, ó. Viu? É uma curva. Não é, tá? Não é uma reta desse jeito aqui, não. Isso aqui, essa função aqui, você já pode definir que ela não tem zero. Ela não tem zero. Por que ela não tem zero? Porque ela, em momento algum, ela está interceptando o eixo do X. Ué, mas espera aí. Mas e esse ponto 1 em X e 1 em Y? Não tem nada a ver. É um par ordenado de um ponto. Entendeu? Um ponto comum, um ponto P aqui, ó. Esse ponto aqui. Entendeu? Então vem aqui Px, que é esse 1 aqui, e Py, que é esse 1 aqui. Só isso. Mas isso não quer dizer que ela está interceptando o meu eixo das abscissas, ou o eixo X, ou o eixo X, tá? Ou o conjunto domínio aqui. Então, se não tem isso aqui, ela não tem zero. Então essa função aqui não tem zero. O mesmo acontece com esse outro gráfico muito doidão aqui, ó, né? Que também é uma reta. Quando você tem esse ponto aqui, né, ligando o 1 de x e o 1 de y, esse ponto P aqui, né, com esses par ordenados aqui, ó, tá? E também o menos 1 ao 3 e o 5 também ao 3, quase que parece que é formar uma parábola, mas também não é. Ainda passa pelo 2 aqui também, ó, no y, viu? Mas vocês estão notando que em momento algum ele está interceptando o eixo do x? Não está. Pois é. Então, se não está também, você pode concluir que a função não tem zeros. Ela não tem. Por quê? Não está cortando. Ela vem aqui, passa pelo ponto P, faz uma curvinha aqui, sobe e vai. Ainda passa pelo ponto aqui. Se esse aqui é o ponto P, vamos chamar esse aqui de ponto Q, né? Esse aqui é M, por exemplo. M, né? P, né? Tinha um O aqui. P, Q, por exemplo. Tá bom? Então,
ele passa por todos esses pontos. O ponto M, o ponto N, o ponto Q, e o ponto P e o ponto Q. Mas não passa em momento algum por um ponto que vá interceptar o eixo do X. Então, fique claro, galerinha, para eu poder encontrar os zeros de uma função apenas analisando o gráfico, e o gráfico dessa função, esse gráfico tem por obrigatoriedade interceptar o eixo do X em algum ponto ou em 2 pontos. Não interessa, entendeu? Então, se não cortar o eixo X, a função não tem zeros, viu? Ou então, também, se for uma equação, ela não tem raízes, viu? Porque as raízes da equação são dadas também por esses pontos aqui que interceptam o eixo do X. Já aqui na letra D de dado e última questão, observem o número 2 aqui. Tá vendo? Como que esse gráfico aqui intercepta. Aqui o par ordenado, né? Esse ponto P aqui, por exemplo, é formado por 2. O ponto P é igual ao par ordenado 2 em X e 0 em Y. Aqui, ó. Tá vendo? O 0, o 2, vem caminhando aqui até o 0. E de 0 em X até 3 em Y para formar esse outro ponto aqui, ó. M-N-O-P. Então esse é o O, mas o O confunde com esse daqui. Eu prefiro, então, vamos deixar aqui um N. N-O-P. Pronto. Aí, ó, esse ponto N aqui é igual a 0 em X e 3 em Y. Por que 3 em Y? Porque aqui, olha aqui, tá vendo? O 3 está no eixo Y. O 2 está no eixo X. Então, o X, o 2 pertence ao eixo X. O 0 que está no Y aqui. Aqui já é o contrário para esse ponto N aqui, ó. Então, o N é o 0 que está em X, mais o 3 que está em Y aqui, ó. Viu? Então, os zeros dessa função aqui, o 0 da função é igual a 2. Pronto. Por que 2? Porque é onde ele está interceptando o eixo X, o eixo das abscissas, o eixo das abscissas, ou o eixo OX, ou 0x, como vocês desejarem. Tá bom? Galera, é isso aí. Então, essa interpretação gráfica aí, né? Não tem por que vocês acharem que ficou dúvida com relação a isso aqui, né? A parábola, principalmente aqui, ó, que ela está interceptando esses 2 pontos aqui. Então, o 1 e o 4, né? Nesse intervalo aqui, ó, nesse intervalinho aqui, estão contidos os zeros da minha função. Viu? Lembrando, 5 meios e menos 9 quartos é o ponto do vértice aqui, ó, V. O ponto V, vamos chamar de ponto V aqui, viu? É o vértice, é onde a parábola faz a curva dela aqui, né? Deixando a sua concavidade para cima, tá? Mas esse assunto de parábola, esses detalhes aí, esses pormenores, a gente vai falar quando a gente for estudar a função quadrática, tá bom? É isso daí, muito boa noite a todos vocês, obrigado, de nada, fiquem bem, viu? E até amanhã, quinta-feira, que eu volto antes do vento soprar, porque depois que ele sopra, eu fui. Tchau, viu? Um abraço para todos vocês, fiquem aí agora com essa imagem aproximada para vocês terem uma ideia aí, meus carinhas
dos celulares do que foi feito aí, ó. Tá? Esses aí são os meus zeros da função aí, ó. Não vou aproximar muito, porque senão sai fora aí da tela, tá? Então é isso aí, ó. Letra A, letra B, né? E vindo cá para baixo a letra C também. Então quer dizer que nem o B e nem o C não tem zero, porque vocês podem ver aí, ó, que o gráfico não intercepta o eixo X. O mesmo acontece também na letra D. Já aqui na letra A, vocês ouviram isso aí. E também na letra D, de dado que a função também corta nesse único ponto aí, que é o ponto 2, tá vendo? Ou que tem as coordenadas 2 em X, 0 em Y, tá bom? Então é isso daí, viu? Belezinha? Ótima noite, restinho de noite e uma boa quinta-feira para todos. Tchau.